E a obsessão do Steven Spielberg pelos extraterrestres? As pessoas têm o direito de saber a verdade. O homem tá há 60 anos procurando vida além da Terra. Você acha que é coincidência ou obsessão? Se eu te falar que o primeiro filme da vida dele foi sobre ET, vem que eu vou te contar. Fala comigo, gente, mineiro aqui, vocês estão bom? Não adianta, o Steven Spielberg roda e volta para esse tema. Extraterrestres. Ao longo de mais de 6 décadas da carreira, ele voltou ao mesmo tema repetidas vezes. Às vezes os alienígenas eram amigáveis ou assustadores, em alguns momentos era para representar esperança, em outros uma ameaça, mas por trás de toda essa história existe uma pergunta que parece acompanhar Spielberg desde a adolescência. A gente tá sozinho no universo? E agora em 2026, com a chegada do seu novo filme Dia D, ele retorna mais uma vez ao assunto que o acompanha há praticamente toda a vida. Steven Spielberg presents E.T. Phone Home. E.T. Phone Home. Mais do que muita gente não sabe é que essa história começou muito antes de ET, muito antes de Contatos Imediatos, muito antes do Spielberg se tornar um dos maiores diretores da história do cinema. Tudo começou quando ele era apenas um garoto de 17 anos. Em 1964, um jovem Spielberg decidiu realizar seu primeiro longa-metragem. O filme se chamava Firelight, com um orçamento minúsculo e produzido praticamente de forma independente. O Spielberg assumiu quase todas as funções possíveis. Ele dirigiu, escreveu, produziu, editou e escolheu contar uma história sobre luzes misteriosas no céu, desaparecimentos e possíveis visitantes extraterrestres. É bem impressionante saber que logo em seu primeiro filme o tema já era esse. Na época, os Estados Unidos viviam uma verdadeira febre dos discos voadores. Relatos de avistamentos se espalhavam pelo país, programas de televisão exploravam o assunto e a imaginação do Spielberg foi capturada por esse mistério. Firelight foi exibida apenas uma vez em um cinema local, mas aquela pequena produção plantou a semente de uma obsessão que acompanharia ele pro resto da vida. 13 anos depois, essa obsessão retornaria de forma grandiosa. Em 1977, o Spielberg lançou Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e foi aqui que tudo mudou. Diferente da maioria dos filmes da época, que retratavam alienígenas como invasores perigosos, o Spielberg queria mostrar algo diferente. Ele queria mostrar o desconhecido como algo fascinante, algo que despertasse a curiosidade, algo que nos fizesse olhar para o céu com admiração. E o trem deu certo, né? No filme acompanhamos Roy Neary, um homem comum que presencia um fenômeno inexplicável e passa a ser consumido pela necessidade de descobrir a verdade. Quanto mais ele se aproxima da resposta, mais percebe que não está sozinho. Spielberg mergulhou profundamente em pesquisas sobre ufologia, leu relatos de testemunhas, estudou casos famosos, investigou teorias sobre contatos extraterrestres. Seu objetivo era criar uma história que parecesse possível, e o resultado foi um enorme sucesso. Contatos Imediatos se tornou um marco na ficção científica, mas acima de tudo, revelou algo sobre o próprio Spielberg. Ele não parecia interessado em monstros vindos do espaço. Ele parecia interessado no encontro, na comunicação, na descoberta, na possibilidade de que talvez exista algo além do que nós conhecemos. Deu muito certo. E aí, gente, 5 anos depois, essa visão ganharia sua forma mais emocional. Em 1982, chegava aos cinemas ET, o extraterrestre. Se Contatos Imediatos falava sobre a humanidade encontrando alienígenas, o ET falava sobre amizade, sobre conexão, sobre pertencimento. A história acompanha Elliot, um garoto solitário que encontra um visitante perdido em nosso planeta. Eu vou contar pra vocês que eu tinha um medo desse ET, tá? Até eles virarem amiguinhos, eu morria de medo. Mas entre eles nasce uma amizade que atravessa barreiras de linguagem, cultura e até mesmo de espécie. E existe algo muito pessoal por trás dessa história, porque o Spielberg revelou algumas vezes que a ideia do ET surgiu de sentimentos de solidão que ele experimentou durante a sua infância. Após o divórcio de seus pais, ele imaginava amigos invisíveis para lidar com aquele momento difícil. Então, de certa forma, o ET nasceu desse sentimento. E realmente é um filme tocante. Não é só uma história de extraterrestre. É uma história de amizade, de amor, sabe? O impacto desse filme foi gigante. Ele se tornou um fenômeno mundial, com uma trilha sonora explosiva, emocional. Ele quebrou recordes e marcou gerações. E transformou para sempre a forma como o público enxergava os visitantes de outro mundo. I'll be right here. E você acha que ele parou? Passou um tempo e em meados da década de 1980 ele criou Amazing Stories.
uma série antológica que explorava a fantasia, ficção científica e o desconhecido. Como criador, produtor executivo, Spielberg usou a série como um laboratório de muitas ideias. Não adianta, eu acho ele assim, ele pensa fora da casinha. Aqui tem coragem. E não tô falando que isso é ruim, não. Na série, nem todos os episódios envolviam alienígenas, mas a presença do mistério cósmico era constante. Era mais uma prova de que sua imaginação continuava voltando para o mesmo lugar, o céu, o desconhecido, a possibilidade de vida além da Terra. Então chegamos num projeto que muita gente não conhece, Taken. Lançada em 2002, a minissérie foi criada e produzida por Spielberg, que talvez seja a sua obra mais diretamente ligada à ufologia. Diferente de ET ou Contatos Imediatos, Taken adota uma abordagem muito mais séria. A história acompanha várias gerações de famílias cujas vidas são impactadas por avistamentos, experiências misteriosas, projetos militares secretos e supostos contatos extraterrestres. Aqui o Spielberg mergulhou em temas frequentemente discutidos por pesquisadores e entusiastas da ufologia. Abduções, encobrimentos governamentais, experimentos secretos, fenômenos inexplicáveis. Por isso, muitas consideram Taken uma das produções mais ambiciosas já realizadas sobre esse assunto. O público respondeu positivamente. A minissérie foi premiada com um Emmy e permanece cultuada até hoje. Não tem aqueles efeitos, fantásticos, não. É bem fraquinho. Mas assim, a história dela é muito boa. E pra quem já conhece, é a cara do caso Roswell. Aquele disco voador que caiu no Novo México. Dá um medinho. E quem gosta desse tema vai gostar. Steven Spielberg presents Taken. Mas não para não. Poucos anos depois, Spielberg apresentou uma visão completamente diferente dos alienígenas. Em 2005, ele dirigiu Guerra dos Mundos. O filme abandona o encantamento de contatos imediatos e a ternura de ET. Aqui os extraterrestres representam destruição, caos, medo, o colapso da civilização. Acompanhamos um pai tentando sobreviver enquanto uma invasão devastadora transforma o planeta em um cenário de horror. É impossível não notar a influência do clima de insegurança que dominava o mundo no início dos anos 2000. O filme mostra uma humanidade vulnerável, assustada, sem resposta. Mesmo assim, o Spielberg continua explorando a mesma pergunta que o acompanha desde 1964. O que aconteceria se eles realmente chegassem? Esse filme fez um sucesso tremendo. Alguns anos depois, essa mesma reflexão continuou em Fallen Skies. Como produtor executivo da série, Spielberg voltou a trabalhar com uma invasão alienígena. Mas dessa vez, o foco não estava na chegada dos extraterrestres, e sim no que aconteceu depois. Aqui, a humanidade já perdeu, as cidades foram destruídas, milhões morreram, agora resta apenas sobreviver. Mais ou menos um The Walking Dead. Ao longo de 5 temporadas, a série explorou resistência, esperança e reconstrução. Mais uma vez, o tema extraterrestre serviu como ferramenta para falar sobre a própria humanidade. This is our home. Our world. Falling skies. E então chegamos ao presente. Depois de mais de 20 anos sem dirigir um filme centrado em extraterrestres, o Spielberg retorna ao tema com o filme Dia D, um projeto cercado por mistério, mas que já desperta enorme expectativa. Segundo as informações divulgadas até agora, o filme aborda fenômenos aéreos não identificados, possíveis segredos governamentais e o impacto de uma revelação capaz de mudar a humanidade para sempre. O mais interessante é o momento escolhido para esse retorno. Hoje, o debate sobre avistamento, OVNIs, vida além da Terra, voltou ao centro das discussões. Audiências governamentais, relatórios militares, vídeos analisados por especialistas, temas que pareciam pertencer apenas à ficção científica agora aparecem em noticiário e debates públicos. This is a story about us Kansas City. up against the most extraordinary event in human history. A raça humana não vai aceitar o que nós sabemos. E justamente nesse momento, Spielberg retorna ao assunto que o acompanha há mais de 60 anos. Você acha que ele acredita que existe extraterrestre? O homem já diz. I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization. O filme Dia D parece que vai escancarar isso. E acho que nesse exato momento da humanidade não tem jeito mais não. Desse ano não passa. Se o governo não divulgar direto e ficar só na prosinha de que viu o objeto e não falar que já até conversou com os aliens,
Eu tô achando que eles mesmos já perdeu a paciência. Já já eles tiram as invisibilidades das naves deles. Vai ser nave pousando na Casa Branca e dentro dos estados lotados. Vai vendo. Me fala aí, você já conhecia a trajetória alienígena do Spielberg? Você já assistiu o Dia D? Acredita ou não nessa coisa toda? Pode falar que eu não julgo. Nós tá vivendo é isso, né, moçada? Uma coisa é certa, poucos cineastas passaram tanto tempo olhando para as estrelas e transformando essa curiosidade em histórias inesquecíveis como ele. E agora, mais de 60 anos depois de seu primeiro filme, ele continua voltando ao mesmo mistério. E já estava na hora, porque o homem sabe fazer filme. Nós estamos interrompendo a nossa cobertura. When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept we haven't been alone since the beginning of time. Eu vou ficar por aqui, um beijão pra vocês, fique com Deus, tchau, obrigado.